Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Silene e nossa aula de hoje será sobre cidadania digital. Vamos para o tema da aula: produção de artigo de opinião, os objetivos: retomar a diferença entre fato e opinião, reconhecer fatos e opiniões e organizá-los coerentemente na produção de textos argumentativos. Silene. Olá, estudante do 8º ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Realmente, então vamos dar continuidade aí à questão do artigo de opinião e hoje os alunos estarão realizando as atividades da página 25 e 26 do caderno Aprender Sempre, ok? Então, o objetivo da nossa aula é que eles consigam produzir e fazer essas atividades que tem aí presente, tá? Então, já falando sobre a questão de argumentos, a questão de tecnologia, que nós já estávamos falando aí nas últimas aulas, já tem uma pergunta que eu quero muito saber dos alunos do 8º ano. Então, vamos lá. Será que os alunos do 8º ano, eles sabem o que é uma cidadania digital? O que é cidadania digital? Se eles sabem, que dê exemplos. Então, 1 minuto. Cansada con tanto disfraz, Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chain, se va por esta puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Vamos lá, então. O Nicolas, da Proedna, disse que não sabe o que é cidadania digital. O Gabriel relacionou com cidade. Ele acredita que seja uma cidade digital. A Fabiane, da Proângela, uma comunidade digital. Depois temos aqui a Pro Maria, utilizar os meios digitais com consciência. Tá como Nata, não sei se está abreviado, né, de Natália. Ela colocou assim: como agir na internet? O Henrique, da Progláucia: sim, é como se fosse um grupo de pessoas. Ótimo, temos aí algumas respostas aí que chegaram bem próximas e, na verdade, todas estão dentro do contexto, né? Porque cidadania digital é um modo de usar as tecnologias com consciência, responsabilidade, ética e segurança. Então, nesse contexto aí, aproveitando que vamos falar hoje sobre a questão da tecnologia no uso consciente, com ética e responsabilidade, tem outra pergunta aí e mais 1 minuto para vocês falarem aí. Quais são os benefícios da tecnologia? Brillar, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chain, se va por esta puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Vamos lá. O Afonso, da Pro Josiane: poder comunicar e fazer coisas à distância e sem contato, além de ser mais simples. Gabriel, da Pro Maria: facilidade de acesso a informações. A Isabelle: tem várias coisas. Pode jogar online, comunicação.
aqui a ProRita. Diversos benefícios. Prático, ajuda a ampliar os conhecimentos, modernização, facilitar e aproximar pessoas, facilitar o trabalho, o aluno Henrique falou. Ótimo, então a facilidade ou é um dos benefícios da tecnologia. Então, facilitar o nosso trabalho, as buscas, as pesquisas, as interações, comunicações. E chegamos até uma aula a falar que a questão da inteligência artificial, que também ajuda nesse contexto de cuidar do campo. Uma produção que normalmente demoraria muitas horas, pode ser feita em questões de minutos, com uma programação bem feita. Então, nós chegamos nesse contexto. Então, eles conseguiram aí recordar dessa parte. E para instigá-los mais, porque a questão que nós vamos debater hoje, o que é fato, o que é opinião. Então, eles recordam que fato é uma situação verídica, algo fidedigno, algo que aconteceu, e opinião é o que a pessoa pensa sobre aquilo, sobre qualquer contexto, tá? Então, nós vamos relembrar essa parte. Então, fato é algo que aconteceu, que eu posso comprovar, provar. E já opinião, cada um tem de uma maneira, pensa de um jeito. E nesse contexto aí, tem outra pergunta, porque hoje o momento é este, argumentos. Então, para que os alunos do 8º ano falem aí, eu quero muito saber. Você conhece alguma situação, ou já viu alguém utilizando a internet de uma maneira errada? Então, você conhece alguma situação e que se evidenciou o mau uso da internet? Fale aí, por favor. Brillar, yeah, no puedo más, me tienen cansada con tanto disfraz, yeah, Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más, si no tienes chain, se va por esta puerta a tocar, oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso, na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera, na, 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 tú eres todito mío. Vamos lá, antes, vamos mandar aqui um abraço para os alunos da Escola Francisco Roosevelt, acho que é assim o nome, tá? Vamos lá, pediu para a gente mandar um beijo para vocês, beijão, e vamos lá, acompanhem aí o chat, mandem as suas contribuições, tá bom? O aluno Gabriel, da professora Ângela, conheço como hackear alguém. Depois a Rebeca colocou, sim, o uso de fake news. O Luiz, da professora Maria, da Maria Rita. É claro, a internet ajuda os pedófilos. Fake news, novamente. Depois aqui a Rafaela, da Progláucia. Sim, por exemplo, colocar notícias falsas nas redes. Roubo de dados, ó, que é a Brenda, ótimo, da professora Luzia. Roubo de dados. Disseminação de fake news. Cyberbullying, a professora Viviane colocou aqui. E por aí vai, sim. Muito bem. Então, exatamente. A internet, podemos falar que é boa, mas tudo depende do uso que fazemos dela. Então, alguns comentaram aí. E já que estamos falando sobre a questão da cidadania digital, que é você ter responsabilidade, que a internet não é uma terra sem lei, você precisa ter compromisso com você e também com o próximo. Então, cidadania neste contexto de ter ética, respeito e também, principalmente quando foi comentado, você ter uma informação e não ficar passando essa informação sem checar cada detalhe, para também não reproduzir fake news. Muito bem. Alguns colocaram aí sobre xingar o outro, cyberbullying, bullying, também são situações que podem a internet ser usada de modo negativo. E aí agora nós temos um texto, esse texto eu pensei no contexto de falar sobre a tecnologia, que é a produção de vocês. Mas antes, eu quero comentar uma situação,
Porque no caderno pede para vocês fazerem o seguinte, na página 25, conversar com seus pais sobre a questão da fidelidade no amor. Eu achei um pouco abrangente, muito difícil para trabalhar nesse contexto, porque é muita gente. Mas assim, aproveita e converse. Talvez esse contexto da ética, moral, valores, princípios, vocês podem também ter um outro ponto de vista e pensar na questão sobre a internet, já que nós estamos falando sobre cidadania no contexto civil, moral, ética, vale a pena também, tudo bem? Então, o texto de hoje é que vocês irão fazer a produção da página 26, na tela. Então, na tela para vocês. Vou fazer a leitura. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Após ataques, o garoto ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. O jovem Adriel Oliveira, de 12 anos, morador de Salvador e apaixonado por literatura, já ganhou mais de 800 mil seguidores após ser vítima de ataques racistas no Instagram. Seu pequeno canal de comunicação na rede social é utilizado para falar de livros que lê, fazendo resenhas literárias. Após ser alvo de um comentário extremamente racista, uma campanha de apoio ao jovem foi instaurada e a solidariedade a Adriel tomou conta da rede social. Até agora, diversas celebridades como Preta Gil e Yuri Marçal fizeram campanhas de apoio ao jovem, que tendo recebido muito apoio, segundo reportagens sobre o assunto. Adriel sentiu muito o que aconteceu e recebeu o consolo da mãe, que, apesar de não conhecer profundamente a literatura, aconselha e incentiva o trabalho de Adriel. Expliquei a ele que o preconceito, infelizmente, acontece no mundo. Como mãe, tenho em meu coração que isso nunca deveria existir. Deus criou o ser humano sem distinção de cor. Criou a gente igual, disse a mãe ao jornal. Os comentários dos internautas para Adriel são emocionantes. Que outras crianças tomem como exemplo e entendam o poder de transformação da leitura. A leitura é uma ferramenta de empatia. Adriel, e você já aprendeu muito bem isso, afirmou um usuário na rede social. Além do apoio de milhares de pessoas e dos presentes que tem recebido de editoras, até a Academia Brasileira de Letras entrou em contato com um garoto de apenas 12 anos para presenteá-lo com o melhor da literatura. Acabei de falar com ele por telefone e gostei muito, no caso de Adriel. No momento, ainda não definimos quantos livros vamos doar, mas vamos ver se podemos caprichar, afirmou o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. Então, nós temos um texto interessantíssimo aí, falando sobre uma pessoa que foi vítima nas redes sociais. Elaine, se tiver algum comentário, pode ler, porque faz parte do contexto aqui argumentativo. Nós falamos sobre a questão de usar a tecnologia de maneira correta. Será que nós usamos realmente de maneira correta? Será que estamos pensando na questão das fake news mesmo? Ou estamos ofendendo alguém quando postamos alguma coisa? Então, assim, eu quero ver se vocês colocam aí, se já viram algumas situações desse tipo e o que vocês acharam dessa situação específica aí que ocorreu com o Adriel. Então, vamos lá. Alguma coisa? Por enquanto, não. Então, vamos Interessante lá. O texto, a aluna Clébia Maria. Ah, tá. Só para ajudá-los, auxiliá-los, esse texto eu peguei no caderno Aprender Sempre, como eu falei, a questão dos direitos autorais, tá? Eu retirei do caderno Aprender Sempre, volume 4, volume do 4º ano, tudo bem? Volume 3 do 4º ano, porque eu achei que é um tema de questão para trabalharmos aí, já que o tema fala sobre o que ocorre na internet. E esse é um fato que ocorreu na internet. Então, se acho que ainda não apareceu... Apareceu? A Daniele da ProSandra colocou: sim, muitas pessoas usam a internet de forma negativa, propagando fake news, fazendo cyberbullying ou golpes. E a aluna Iana, muito interessante o comentário dela, da ProCíntia. Imagina o psicológico desse menino. Como é que não ficou após os ataques?
Verdade, né? A gente tem que pensar o seguinte, tanto que na sequência eu separei um vídeo que tem um pedagogo, um psicopedagogo vai falar sobre isso, porque quando você fala para uma pessoa, você ofende a pessoa, você está entrando num sentimento na terra de outra, né? E aí eu coloquei o texto não só para vocês analisarem as personagens, as pessoas públicas que conversaram, entraram em contato com o Adriel, mas sim para vocês pensarem no contexto desse fato. O fato é que uma criança foi ofendida, né, na internet. E assim foram xingamentos, insultos, que realmente ele ficou abalado. Mas assim ele conseguiu, com o apoio da mãe, da família e de todo o contexto ali de pessoas, fazer vamos dizer assim, reverter a situação. E ele continua fazendo assim resenhas maravilhosas. Eu também comecei a segui-lo nas redes sociais, porque realmente ele lê e comenta muito bem sobre o que ele faz. Então, para o próximo passo, eu até vou pedir para a Elaine dar uma ajuda aí, depois do vídeo. Então, vamos assistir um vídeo, esse vídeo é de 2015, mas ele é atual e auxilia uma lei federal. Então, uma lei que nós vamos comentar no contexto aí. Por favor, o vídeo. Foi sancionada hoje a lei que cria o programa de combate à intimidação sistemática, conhecido como bullying. E o objetivo é envolver educadores e a sociedade no combate a esse tipo de ofensa em todo o país. A lei começa a valer daqui a 90 dias. O filho da Val, que tem 10 anos, não quis mais ir à escola depois de sofrer nas mãos dos coleguinhas. Os meninos ficavam chamando ele de gordinho, porque ele é gordinho, colocando apelido. Então ele chegou pra mim, mãe, eu não quero mais ir pra escola, porque estão me chamando de gordo. Para evitar episódios como esse, a lei sancionada hoje cria um programa de combate ao bullying, que são atos como os insultos, os apelidos pejorativos, as ameaças e as expressões preconceituosas. A lei caracteriza também o cyberbullying, quando a internet é usada para disseminar as ofensas. Nessa escola, em Brasília, as trocas de fotos, montagens e vídeos indevidos pelo celular são os principais motivos de denúncias. O colégio promove campanhas contra o bullying há 5 anos. Toda reclamação é levada a sério. Tendo uma denúncia, a gente envolve o sentimento de alguém, né? E o sentimento do outro é real. Então é preciso que a escola faça a intercedência, que a escola consiga agir de forma rápida, né? A lei define como dever das escolas, dos clubes e das agremiações recreativas prevenir e combater o bullying. Quanto aos agressores, a ideia não é punir, e sim promover a mudança de comportamento. Se conversar, eu acho que resolve, né? Conversar as crianças, os pais, né? Eu acho que é respeitar o espaço do outro, tem que aceitar a pessoa do jeito que ele é, não importa o que ele seja. Vamos lá então, Antes, mandaram um beijo lá para os alunos da PEI Enio Vilas Boas, da ProSalete. Beijão para vocês aí, tá? A aluna Raíssa colocou assim, eu acho desnecessário. Vamos melhorar aí a resposta, Raíssa. Tá certo, mas o porquê que é desnecessário isso, tá? A Pro Bernadette. Triste afirmar que isso existe. O que é legal a gente comentar aqui, é que aquela risadinha que você dá, você também está contribuindo, viu? A risadinha, o compartilhar o vídeo, você está sendo, às vezes, até pior do que a outra pessoa. Porque se você sabe que é errado, não que a outra pessoa não saiba. O fato de você compartilhar, dar aquela risadinha, você age do mesmo modo que a outra pessoa, né? Até se tratando da questão do bullying, nós temos que pensar o seguinte, né? Tem a vítima, o agressor e a plateia. Então, Muito a plateia bem. Também faz parte desse contexto. Se você está na plateia, você também assume um papel, tudo bem? Deixa ela continuar com as respostas aí, que eu quero ouvi-las. Vamos lá. A Proselita colocou assim, falta empatia em muitas pessoas. Há necessidade de mudança de comportamento no ser humano. O pior é que são coisas básicas, né? A gente tem que falar coisas básicas para as pessoas. O respeitar o outro e essa questão de liberdade de expressão. Ok, liberdade de expressão até o ponto que não atinja o outro. Né? Não é assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não. A plateia incentiva muito. Infelizmente, o professor José Carlos colocou. A Pro Marinês. Ironia, compartilhar vídeos é realmente um absurdo. Mas sim. Mais uns dois, só para verificar aqui. Posso fazer mais uma observação? Pode. Então, eu sigo várias páginas, essas páginas que tem de vídeos, né, para rir um pouquinho. Uma vez eu estava vendo uma determinada página que eles fizeram brincadeira com uma moça que ela utilizava uma prótese ocular. Né? A moça fazia prótese e a posição que ela ficou, essa prótese caiu.
E eles ficaram rindo, debochando, e pensa lá, 8.000 comentários, rindo, achando cômico. E eu geralmente não faço comentários assim em cima do post do outro, mas esse não teve como. E eu coloquei, falei, gente, imaginem outras pessoas que utilizam prótese, ao visualizar esse vídeo, vendo tanto de comentários que vocês estão fazendo, rindo, como essa pessoa não se sente? Ou alguém que está passando por um processo que vai ter que utilizar a prótese, né? E o pessoal começou a dizer, não, mas a própria pessoa compartilhou o vídeo, para ela é engraçado. Sim, mas o mundo não gira ao redor de uma única pessoa, né? Temos o todo, tem várias pessoas envolvidas e cada um dentro do seu contexto, a sua sensibilidade, que não aceitou essa situação ainda. Então, essa questão de ficar rindo, compartilhando, mas a pessoa que utiliza também. E muitas das vezes, quem tem um problema, ela finge que está rindo daquilo para ser aceita pelo grupo. Não é que ela acha engraçado. Não. Eu vou rir também aqui, vou rir primeiro para ser aceita pelo grupo. Não, gente, né? Então, tomar cuidado com isso daí, tá bom? É bem importante. Ótimo, eu estou percebendo que eles estão comentando bastante a questão do respeito, da empatia, que é esse contexto da cidadania digital. Você pensar não só no seu contexto da segurança, da ética, da responsabilidade, mas quando se fala em cidadania, é no outro. Até que ponto o meu argumento ou as minhas ações não ofendem o outro. Então, aqui, como cidadão, nós temos direitos e deveres. E no vídeo foi bem claro assim, a questão do diálogo, conversar na escola, mas também tem um alerta, né? Conversar com seus pais é um dever da sociedade. Então, pensar no contexto social. Não é só na escola que vamos falar sobre esse assunto. Converse com seus pais, aproveite esse momento, verifique também se isso para você, se você ter essa empatia, porque assim, às vezes, nem sempre o que me ofende a Elaine, mas às vezes até a maneira como foi falado. Então, temos que pensar todos esses contextos. Então, vamos lá para mais situações que vocês poderão pensar para fazer a atividade. Então, na tela tem aí algumas situações. Então, eu coloquei umas imagens que a tecnologia pode ser usada para aprender, para se comunicar, para se divertir, brincar, mas também, se não for utilizada da maneira correta, ela pode causar transtornos psicológicos, né, irreversíveis. E também podemos até pensar que agora também na questão física, né, você usar muito, depende do contexto, questões acarreta aí para a saúde. Tudo bem? E a atividade eu vou passar aí na tela que vocês irão fazer e responder. Ok? Esse é o texto argumentativo. Então, o tema é: a internet nos tornará uma sociedade mais integrada? Será que a internet pode nos tornar uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade, vamos pensar que pensa no próximo, que tem mais empatia? Eu não sei, mas é o tema aí para vocês pensarem. Bom, vocês irão utilizar a modalidade argumentativa. Será melhor, né, quando for seu poder de argumentação. Quanto mais poder de argumentação, melhor fica seu texto. Por isso, antes de começar, você já pensa o seguinte: eu vou defender que a internet é usada para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, defina aí seu posicionamento, se sim ou não. Em seguida, com base no que nós já conversamos aqui no texto lido, você vai ter suas próprias ideias. Selecione alguns argumentos que possam fundamentar o seu ponto de vista e seu texto. E daí você vai desenvolver cada um deles. Então, primeiro pensar numa introdução, qual é o seu ponto de vista, e defende o seu ponto de vista. Por último, pense como dar uma conclusão interessante ao seu texto. Ao concluir o texto, dê a ele um título bem atraente. Faça com a ajuda do seu professor uma revisão gramatical e uma avaliação de sua produção textual. Reescreva-o e depois socialize com sua turma, faça a leitura para um colega, manda foto para o colega, para o professor, verifique se precisa mudar alguma situação, utilize o seu caderno para fazer as anotações, a produção e, por último, faça uma autoavaliação. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre a questão dessa autoavaliação, porque é a última atividade desse conjunto. Então, ao realizar a sua autoavaliação sobre essa produção, pense o seguinte: o seu ponto de vista você deixou claro, foi defendido, você colocou em discussão? Os argumentos também estão claros? Dá para ver seu ponto de vista ali? Bom, a sua conclusão, você retomou, você deixou ela de forma sintetizada, você deixou ela com um contexto ali que dá para ver o que você defendeu no início e foi até o final? Usou uma linguagem clara e objetiva? Como que está o seu texto? Pense aí, como que ficou?
E agora, como nós temos aí um tempinho, e já falando nesse contexto de você criar o seu texto e passar na situação argumentativa, eu pensei em deixar uns minutos para ouvir mais situações, até para ajudar a questão do argumento. Se tiver algumas informações a mais, nós vamos adicionar e comentando para finalizar aqui. Alguém comentou mais alguma coisa, Elaine? Enquanto não. Não? A Promara só tinha feito um comentário sobre a questão do bullying, né? Que a filha dela utilizou o tampão ocular e sofreu bullying na época da escola. Tá, só para colocar aqui o comentário Ótimo, dela. então vamos lá. Aqui tem um professor que falou assim, infelizmente, o maior exemplo de empatia, o mundo não tem nos ensinado, nós não temos utilizado muito empatia. É difícil, né, estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, né? Tem até uma expressão que fala, né, colocar o sapato do outro, né, é difícil. Mas eu acredito que com essa atividade aí vocês consigam realizar aí a sua autoavaliação, o seu texto argumentativo, produzir e pensar. Como você vai defender a internet de um lado positivo ou negativo? Ela tem mais benefícios ou malefícios? Então, eu acredito que vocês irão conseguir retomar. Já sabe que o que aconteceu especificamente vocês podem utilizar como um fato, né? E dali dar a sua opinião através do texto que nós lemos hoje. Elaine, muito obrigada. Obrigada, oitavo ano. Obrigada a todos. Quer falar alguma coisa, Elaine? Avaliem a nossa aula. Ótimo final de semana e tchau, tchau. Tchau, tchau, oitavo ano.